Boa noite, irmãos. Graça e a paz, amém? Se coloque de pé. Quem aqui crê no poder do Senhor Jesus, amém? Estamos neste lugar para adorar aquele Deus que é o nosso Pai, que nos ama tanto. Por isso vamos cantar essa canção com fé, confiando e crendo no que estamos cantando, pois não somos mais escravos do medo, pois Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, amém? Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, somos filhos. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo, neste lugar, nessa noite, Pai. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou o filho de Deus. Cremos em Ti, ó Pai, cremos no Seu poder e na Sua majestade, ó Deus. Por isso estamos aqui nos entregando a Ti, ó Pai. Dizemos a Ti, ó Pai, que somos Teus filhos, ó Pai. Cumprimos, ó Pai, as Suas ordens, ó Pai, que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus. Que Tu venha sobre nós essa noite, ó Pai, com Teu amor nos alcançar, ó Pai. Curar os corações, ó Pai. Resgate aquela tristeza, ó Pai, e jogue fora, ó Pai. Pois o Senhor é o Deus de alegria, é um Pai amoroso que faz presente a cada dia de nossas vidas, ó Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo. Clamamos pela Sua presença neste lugar, então. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou o filho de Deus.
você é filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Coloque a sua mão no seu coração e diga isso. Eu sou filho de Deus. Repita isso para você mesmo essa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Sim, Jesus. filho de Deus. Senhor, essa noite tem pessoas aqui que estão sofrendo, ó Deus, com medos, angústias. Existem pessoas que estão se sentindo escravizadas, pessoas que estão se sentindo algemadas. Ó Deus, nós estamos clamando aqui nesse lugar e declarando através das nossas vozes que nós não somos escravos. Nós não somos escravos desses medos, temores e inseguranças que nos cercam. Nós estamos declarando aqui nesse lugar que nós somos filhos e filhas. Somos herdeiros das bênçãos e dos direitos que o Senhor nos concedeu com a sua morte naquela cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós colocamos a mão no nosso coração e dizemos: não sou mais escravo do medo, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade essa noite que liberta o nosso coração. Jesus é a verdade que nos liberta de todos os temores, de todas as nossas ilusões, de todos os fantasmas que vêm assombrar a nossa mente, o nosso coração, para dizer que não vai dar certo, que não há solução, que não há chance mais para a nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que onde está o teu Espírito, onde o teu Espírito repousa, aí há liberdade. A tua palavra diz que o teu Espírito se movia sobre as faces tumultuosas das águas. O Senhor se move livremente. A nossa escravidão, os nossos temores, os nossos medos não atingem o Senhor. Por isso essa noite nós declaramos sim ao nosso coração que em Ti nós somos livres, em Ti nós estamos libertos, em Ti esse medo vai embora, em nome de Jesus. Em Ti essa ansiedade, essa crise, esse pânico, essa angústia vai embora em nome de Jesus. Em Ti essa escravidão dos vícios, essa escravidão do pecado vai embora em nome de Jesus. Porque ó Deus, o Senhor já fez tantas coisas para nós, o Senhor já realizou tantas coisas sobre as nossas vidas, e o Senhor, ó Deus, abriu o mar vermelho para nós passarmos por ele. Perfeito amor que nos alcançou, e agora nós somos livres. Nós somos livres para declarar isso, que nós não somos mais escravos do medo. Vamos declarar mais uma vez em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa maravilha de palavra, de promessa, de verdade que nós recebemos aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você é livre em Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que estivesse perto de você. Se você pudesse dar um aperto de mão nela, um cumprimento, do jeito que você se sentir melhor, mas diga para ela: você é livre. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre. Você que nos assiste e adora conosco pela internet, você é livre em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar por gentileza. Estamos felizes de receber vocês aqui essa noite, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. A terça-feira da esperança é um meio da semana onde nós damos uma paradinha para poder buscar esse oásis, onde a gente bebe de uma água fresca, para continuar a jornada da semana, para continuar os desafios, para continuar na caminhada. E eu espero que essa noite, já com essa canção, você já tenha recebido um refrigério, um renovo, um ânimo para não desistir, continuar e não permitir que nenhum obstáculo impeça você de avançar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então nós ficamos felizes de receber você aqui. É uma noite de oração também. Daqui a pouquinho nós vamos chamar as pessoas que estão na 7ª semana de campanha, hoje completando, desde que nós começamos a
a esses dias a buscar ao Senhor aqui em oração novamente à frente, pessoas na sexta, na quinta, e nós vamos orar por cada dia da campanha, e convido você já a preparar o seu coração para iniciar, se você tem um desejo, um propósito de oração aqui essa noite conosco, tá bom? Então, ao final da nossa celebração, será o momento que chamaremos aqueles que vão começar uma campanha de oração, um propósito de oração, e nós vamos chamar isso de início essa noite, e convidamos você a fazer isso e preparar seu coração para esse momento. Se você se interessar por alguns materiais que nós temos na nossa livraria, no final do culto, nós temos Bíblias lá de boa tradução, boa qualidade, um preço muito acessível. Passe ali na livraria e confira que nós temos poucas unidades agora, logo nós faremos uma nova compra, mas são Bíblias que estão com um preço antigo ainda, não foram reajustados. Se você tem interesse de adquirir uma Bíblia, fazer a leitura na sua casa, na nossa livraria tem, passa ali e confere também para você levar para a sua casa. Na quinta-feira nós temos aqui a nossa manhã de oração. Se você ainda não veio participar conosco, é rápido, básico, prático, mas profundamente abençoador. São 30 minutos, onde nós oramos, adoramos, ouvimos a palavra e voltamos para os nossos compromissos. É quinta agora, das 6h30 às 7h, aproveita que está bem gostoso o clima, bem calorzinho já de manhã, o sol já está brilhando bem forte às 6h da manhã, e venha orar conosco nessa quinta-feira. E os homens, eu queria deixar bem registrado aqui, não esqueça, homens, ainda vem um aviso melhor com as programações dos dias certinhos, mas os dias já estão definidos, do dia 28, 29 e 30 de novembro, vai ser o Despertai da Rede Homem. Os pastores já estão confirmados e nós vamos trazer maiores informações nas próximas semanas, então reserve essa data, não marque a viagem, não se ausente da cidade, porque homem, Deus tem um encontro marcado com você nesses dias para ministrar o seu coração, e nós já estamos começando a campanha de jejum, de oração, para que esse ambiente esteja preparado para uma profunda experiência e um quebrantamento de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Esposa, você está com o seu marido aí pertinho dele, ou sei lá, um namorado, ou talvez está com, sei lá, o seu amigo aí, dá uma cutucadinha e fala assim, essa data é para você, fala aí, essa data é para você, isso, essa data é para você, não esqueça, é para você estar aqui. Vai ser domingo, segunda e terça. Domingo é para toda a igreja, mas com ênfase para os homens. Segunda-feira só para o Clube do Bolinha, e na terça-feira, como hoje, nós vamos encerrar com uma celebração totalmente diferenciada e com uma ministração muito especial também. Tudo isso é possível fazer, irmãos, e a gente está fazendo com muita alegria, com muita disposição. Era para a gente estar diminuindo o ritmo, porque estamos chegando ao final do ano, mas a pandemia inverteu a ordem. Nós estamos aumentando, aquecendo os motores, porque foi o que permitiu ser feito agora, mas é feito através da generosidade das suas mãos. Quando você oferta, dizima, quando você contribui, você está dizendo sim a essa obra, você está validando, está acreditando, dizendo, eu sei que essa comunidade trabalha para o reino de Deus. Então toda contribuição que você dá nesta casa, ela não é para esta casa, ela é para o reino. Mas da mesma forma nós nos sentimos muito responsáveis e também com um grande temor sobre o nosso coração, de que você está acreditando nesta casa para sustentar essa causa. Que Deus abençoe você e que Deus dê graça a essa comunidade para poder servir essa cidade, servir esse mundo com os recursos que você tem doado abundantemente e generosamente nesse lugar. E que Deus frutifique a sua mão, abençoe as suas sementes e que elas frutifiquem também e dê a 100 por 1 sobre a sua vida e sobre a sua generosidade. Nós vamos cantar essa canção, nós vamos celebrar ao Senhor, e se você veio preparado, você pode fazer isso aqui através dessas urnas à frente. Se você tem o desejo de participar de maneira online, procure a nossa secretaria ali. Você pode fazer transferência pelo Pix, você pode usar a máquina de cartão de crédito, e quem está pela internet tem todas essas informações ali na tela exatamente agora. Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, seja bem-vindo essa noite, seja bem-vinda, e se você vai contribuir enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver dízimos e ofertas. Mesmo se eu me abalar,
teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha, esse amor nos alcança a cada dia. Ele faz de tudo para o nosso bem, para o nosso melhor, pois Ele nos ama. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Por isso que você está cantando. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você prega a sua voz e declare mais alto. Tudo coopere para o meu bem. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Olha esse Deus, aí toda a honra, toda a glória. Aleluia. Quero convidar o Ministério de Intercessão que vem aqui à frente. Continue nesse espírito de oração. Continue com o seu coração na presença de Deus. O Ministério de Intercessão vem aqui. Eu quero convidar você que quer receber uma oração por imposição de mãos. Nós vamos ministrar a sua vida. E você está na 7ª, na 6ª e na 5ª semana da sua campanha. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e nós estaremos orando por você. Ministério, pode espalhar mais aqui. Fecha aqui no meio aqui comigo, fazendo favor.
E aí você sai do seu lugar e nós vamos orar por você. Você que quer receber uma oração, 7ª, 6ª e 5ª semana de campanha, pode vir aqui à frente e nós estaremos ministrando a sua vida em nome do Senhor Jesus. E ao final dessa celebração serão as demais campanhas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Te damos, Senhor, por quem Tu és, ó Pai. Não pelas Tuas obras em nossas vidas, ó Pai, mas porque cremos em que o Senhor é em nós, ó Pai. Por isso te adoramos, ó Pai, cantamos mais uma vez esse refrão dizendo que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Pois Ele é maravilhoso, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. Vamos juntos só mais uma vez com nossas vozes declarar esse refrão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for,
mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, não o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele é Deus, Ele é Deus. Nós apenas recebemos a sua palavra sobre nós. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração. Essa palavra é muito poderosa. Ele é Deus. Que palavra poderosa é essa? Eu estive falando no domingo aqui ainda com a igreja que eu concordo com os ateus quando eles dizem que Deus não existe. E é verdade, de fato, Deus não existe. Aí você pode dizer, mas como assim? Porque a palavra de Deus diz que Deus é. Ser é diferente de existir. Significa que Deus é desde todo sempre. Deus é desde toda a história. Pode deixar todas as luzes acesas para mim, por gentileza, tá? Isso, obrigado. E aí, Deus é desde todas as histórias, desde todas as eras, desde todos os momentos. Existir é característica nossa. Nós existimos, nós passamos a vir, nós chegamos em algum momento na história. Mas Deus nunca chegou na história. Ele sempre foi, sempre será o mesmo, e Deus é Deus. Não sei se você já percebeu, mas talvez uma palavra no seu dia, uma palavra na sua rotina, uma palavra na sua família, tem o poder de arrumar as coisas ou estragar tudo. Maridões, por exemplo, que às vezes não medem as palavras, são um pouquinho mais grosseiros, jeito homem de ser, né? Pouco sensíveis. As coisas estão acontecendo dentro de casa, a esposa preparou tudo, ou talvez o filho fez algo impressionante, e aí de repente o filho, a esposa está esperando uma palavra que possa trazer algum tipo de recompensa, e vem aquela cortante. Nem percebi, nem tinha visto. Ah, é? Puxa, que legal. Coisas parecidas que estragam, desmoralizam e desmoronam o que estava sendo preparado na casa. Às vezes também a esposa não pensa para falar, solta uma palavra, o maridão dentro de casa recebe aquela palavra, fica com ela, não fala na hora porque é o jeito masculino de ser, fica processando, depois de um dia ele olha para você e diz, mas aquele dia você falou isso. Como assim? Eu disse? E aquela palavra desmoralizou, desintegrou, comprometeu o casamento. Você chegou de manhã no trabalho, feliz da vida, você passou ali talvez pela porta de entrada, passou pela recepção, bateu o seu ponto, e quando foi sentar à cadeira, ou quando foi tomar o cafezinho, uma pessoa olhou para você e disse aquela palavra, pronto, o dia foi embora. Mas o contrário também é verdadeiro. A esposa fez alguma coisa, o marido reconheceu, aquela palavra levantou o moral, as coisas ficaram legais em casa. O marido fez alguma coisa, a esposa reconheceu e deu uma palavra para ele, as coisas ficaram melhores ainda. Você chegou no trabalho desanimada, cansada, sobrecarregada, e uma palavra de alguém trouxe um ânimo renovado. Pois é, esses são os poderes da palavra. Uma palavra tem o poder para derrubar, mas também tem o poder para construir. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios 18, 21, morte e vida estão nesse negocinho aqui, ó, no poder da língua. Aquele que a usa colherá os seus frutos. Então você colhe os frutos de acordo com as palavras que você fala. Mas eu quero ler com você um texto muito mais interessante, muito mais poderoso do que meras palavras humanas, do que um elogio como, por exemplo, querida, você está linda nesse vestido. Um elogio como, por exemplo, amor, você fez uma obra extraordinária. Um elogio como, por exemplo, filha, parabéns pela sua nota. Um elogio como, por exemplo, que trabalho bem feito que você fez. Muito mais do que essas palavras humanas, há uma palavra divina que é liberada sobre a nossa vida. Uma palavra divina que controla, governa e organiza todo o universo. Uma palavra divina que é exposta a nós, principalmente através das Escrituras. E começa assim, em Lucas capítulo 7, essa história de uma palavra só, para a gente poder entender, e diz assim: Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo.
Então nós temos aqui a figura do centurião, que daqui a pouco eu explico quem é essa figura, qual a importância dele dentro do cenário bíblico, mas eu quero destacar essa palavrinha primeiro. Ele ouviu falar de Jesus. É impressionante quando a gente tem a capacidade de falar de Jesus às outras pessoas e saber que as outras pessoas encontram milagres não porque nós falamos, mas porque elas encontraram em Jesus. Aquela pessoa que você convidou para vir na Terça da Esperança, aquela que você compartilhou o link no YouTube, aquela pessoa que você falou que Jesus podia curar, transformar, libertar, de repente veio na mente dela ou veio nas suas reflexões: eu sei onde buscar, eu sei para onde ir. Falar de Jesus, queridos, nunca é infrutífero, nunca é desnecessário, nunca é suficiente falarmos de Jesus, porque a gente sempre pode falar mais, sempre podemos expressar ainda mais. Por quê? Em algum momento da vida daquela pessoa, mesmo que não seja ali, mesmo que não seja no agora, em algum momento ela vai se lembrar: alguém me falou de Jesus, alguém disse que Jesus acolhe para alguma pessoa que está se sentindo abandonada e desprezada, alguém disse que Jesus cura para uma pessoa que está enferma ou ferida. E alguém disse que Jesus liberta para alguém que se sente escravizado e totalmente preso. Alguém disse que Jesus é a paz quando alguém se sentir profundamente em guerra e em conflito. Ou seja, falar de Jesus nunca é demais e também nunca é suficiente. Fale. Estenda o convite para terça-feira que vem para uma outra pessoa vir também aqui. Ou talvez ela não venha na terça-feira, mas venha o ano que vem, ou venha daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, Deus o sabe. Mas o fato é que se nós não falarmos, as pessoas não ouvirão, não saberão, não virão e não se encontrarão com esse nome que pode mudar suas histórias. Esse homem centurião ouviu falar de Jesus. Quem falou para ele? Nós não sabemos. Quem foi essa pessoa especial que chegou para o centurião e contou assim: rapaz, tem um homem chamado Jesus, ele está passando por toda a Galiléia e Jerusalém, fazendo grandes obras, milagres, coisas sobrenaturais que só quem é de Deus pode fazer. O nome dessa pessoa que falou para o centurião não aparece, como muitas vezes o seu nome também não vai aparecer, quanto muitas vezes você também não vai se destacar nisso, porque o falar de Jesus é dizer, declarar e deixar que a obra aconteça pelo Espírito Santo. Não somos nós que fazemos, não somos nós que realizamos, nós lançamos a semente, o fruto, a colheita, é Deus quem trabalha através do seu Espírito. O fato é que esse homem, que era totalmente fora da religião judaica, totalmente gentil, gentil significa fora da promessa, das alianças do povo judeu com Deus, esse homem ouve falar de Jesus, e quando ele tem uma necessidade, ele vai até Jesus. Alguns dizem assim: olha, vir para Jesus por causa de necessidade é uma coisa muito artificial, muito superficial. Mas irmãos, quantos de nós tivemos o privilégio de vir para Jesus porque nós queríamos amá-lo mais? São poucos. A maioria de nós vem mesmo para Ele quando a gente está mal. A maioria de nós vem para Ele mesmo quando a gente está em sufoco. Por isso que Jesus é o Salvador, Ele salva quem está em apuros. A maioria de vocês que está aqui essa noite, de fato, procurou Jesus quando mais precisava, ou veio essa noite na igreja dizendo: eu vou na presbiteriana. Por quê? Porque tem uma necessidade, tem um anseio, tem um desejo, e você lembrou: lá na IPI tem a Terça da Esperança, lá fala de Jesus, lá as pessoas oram por mim, eu vou até lá. Você está vendo? O mesmo efeito que aconteceu com aquele centurião há 2000 anos atrás, é o que talvez esteja acontecendo com você aqui essa noite, que foi convidado por alguém há tempos atrás, ou até hoje, quem sabe. Olha que oportunidade linda e maravilhosa, de vir e dizer: eu sei que existe alguém que pode dar um fim nessas minhas dores, que pode curar essas minhas enfermidades, que pode transformar a minha vida, alguém que pode fazer um milagre na minha história. E aí você está aqui essa noite. E não é errado vir a Jesus por causa da necessidade. Não é errado vir a Jesus porque nós precisamos dele, ou que temos uma necessidade de uma bênção especial. Não é errado, porque a maioria de nós procura Jesus como esse centurião. O servo dele estava doente, ele ficou preocupado. A palavra servo significa escravo, ou seja, era alguém do domínio da casa dele, alguém que ele comprou, alguém que ele pagou. É uma atitude bem estranha, inclusive, que a maioria dos senhores não se importavam com seus escravos. Esse homem tem um amor, tem um apego à sua parentela e também até aos seus próprios serviçais, e quando tem um problema com um dos seus servos, ele diz: eu ouvi falar de Jesus. E então ele pediu para alguém ir falar com Jesus por ele. Alguém pediu para você assim, vai lá e ora por mim? Alguém já teve você já teve essa experiência? Você estava saindo da sua casa, tinha convidado alguém para vir com você, ela disse: olha, eu não vou poder ir, mas você ora por mim? A gente brinca aqui na igreja, a gente chama o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. É mais ou menos isso que o centurião faz.
olha, eu não vou até Jesus porque eu tenho vergonha. Eu não sou judeu, eu não sou da aliança dos judeus, eu não frequento a religião que os judeus frequentam, mas eu sei que esse Jesus pode curar. Então faz o seguinte, vocês que são judeus, vocês que se conversam entre si, vai lá, intercede por mim a ele, e diga que eu tenho um servo que está muito ferido, muito doente, que ele vai morrer e que eu sei que ele pode curar. Aí vem o desenrolar da história. Os judeus recebem essa palavra do centurião e vão imediatamente falar com Jesus. Por que eles vão imediatamente falar com Jesus? Vamos ver os versículos seguintes aí. Chegando-se a Jesus, os judeus que foram enviados pelo centurião, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, quem era o centurião? Um homem de grande importância, de grande estima no meio do povo de Israel. O centurião é como se fosse o delegado da Polícia Federal. A Polícia Federal era um conjunto de 100 soldados que cuidavam da ordem, reprimiam a criminalidade e traziam relativa paz para o ambiente judaico ali em Israel. O centurião é o delegado desses soldados, ele é o chefe, ele é o coordenador, ele tem a autoridade, ele tem a caneta na mão. O centurião, ele já tem por si a autoridade por ser de Roma, por ser um representante legal de César naquela cidade. Então ele falava por César, ele determinava por César. Ele estava debaixo de uma autoridade muito maior que ele, que lhe conferia distintivo, dignidade, credibilidade e autoridade. Não é qualquer pessoa, gente. Nós não estamos falando de um Zé Mané, de um Zé Ninguém, nós não estamos falando de alguém esquecido, nós estamos falando de alguém de alta patente daqueles dias, que precisava de um milagre. Tem gente que fala assim, Jesus veio só para os pobres. Não, Jesus veio para os pobres e para os ricos. Tem gente que fala, não, Jesus veio para os ricos. Não, Jesus veio para os ricos e para os pobres. Jesus veio para todos. E esse homem acessa Jesus através da intercessão dos judeus. Vão lá e falem de mim para ele. E os judeus vêm com o currículo pronto. Como é que ele se apresenta? Ele se apresenta da seguinte maneira: o centurião, o senhor tem que atender ele. Eu sei que tem um monte de aleijado aqui, um monte de cego, eu sei que tem um monte de gente procurando o Senhor, tem gente com fome, tem gente aqui com demônios, mas Senhor, esse centurião, o Senhor não pode esquecer dele, porque ele é muito importante para nós, por duas coisas, três aliás. Primeiro, ele é o centurião. Segundo, ele não é só o centurião, ele ama a nossa nação. Ou seja, esse homem tem uma afetividade, esse homem é bem quisto, esse homem é bem relacionado, ele anda aqui pelas ruas, ele cumprimenta as crianças, ele abraça o vovozinho e a vovó, ele tem um respeito com a nossa nação, nem parece que ele é romano, parece até mesmo que ele é do nosso povo. Esse centurião é gente boa, e gente boa tem que ser atendido, certo? Então vamos lá, critérios para ser atendido por Jesus. Primeiro, tem que ter alta patente, é o que eles imaginavam, que Jesus se impressionaria por um centurião procurá-lo. Segundo, tem que ser gente boa. Eles achavam que Jesus iria atender esse homem por ele ser uma pessoa gentil, amável, afável e generosa. E aliás, o último agora entra exatamente por causa disso, generosidade. Ele construiu a nossa sinagoga. O que é a sinagoga? É o templo dos judeus, onde eles se reuniam para ler as escrituras. Então é mais ou menos o seguinte: Senhor Jesus, se o Senhor não atender esse homem, a gente vai ficar muito mal na história, porque aqui em Cafarnaum, nós temos a sinagoga mais movimentada do norte da Galileia. Todo mundo vem para cá. Eu tive a oportunidade de visitar Cafarnaum e ver os restos desta sinagoga lá, as ruínas, e é impressionante, porque é uma das construções maiores de sinagoga que se tem registro no território de Israel. Você visita sinagogas de outras regiões, elas são menores, mas parecem com esse templo aqui, desse tamanho. Mas a de Cafarnaum era a gente da grana que levantou aquelas paredes, porque ela dava mais ou menos esse quarteirão todo nosso de espaço, de pilares, de muros, de toda a organização. Tinha jardim na entrada, era uma coisa fenomenal. E quem financiou isso? Esse centurião. Ele disse: eu pago, pode fazer o projeto, pode trazer o arquiteto, eu pago o projeto, eu pago o arquiteto, eu pago a obra. E ele fez a sinagoga, e aí o povo falou: tem que atender esse homem, ele é muito importante. Bom, para eles, Jesus iria sair daquele lugar e atender esse homem, porque ele tinha distinção, ele tinha autoridade com distinção, ele era um homem merecedor, porque ele era amável e gente boa, e ele era um homem generoso e precisava ser atendido imediatamente. Essas características deveriam impressionar Jesus. Jesus olhava e falava: uau, um homem como esse realmente
merece que se faça isso. Os judeus talvez esperassem isso, mas Jesus não tem esse tipo de comportamento. Jesus não é aliançado político, entendeu? Jesus não faz moral com vereador, com prefeito, com presidente, com senador, com câmara de deputados. Jesus não tem esse tipo de aliança. Jesus não tem tipo de assim, não me rele, não me toque. Jesus é o seguinte, é ou não é? E é legal ser igual a Jesus, porque aí você não fica com essas, sabe, amarrações políticas aí. Jesus olha e fala assim, tá bom, vamos ver o que vem por aí então. E Jesus se locomove até a casa do centurião. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, olha, o centurião não vai, mas manda dizer, Senhor, não te incomodes, pois não mereço. Opa, vamos voltar de novo? Senhor, este homem merece. Vamos ver a resposta dele. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Eu mandei os judeus irem falar contigo. E eu imaginava que o Senhor falaria para o meu servo ser curado. Agora eu estou sabendo que o Senhor está perto da minha casa. Meu Deus do céu, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, na minha humilde residência. Eu sou gentio, eu sou de fora da aliança dos judeus, eu não mereço a sua atenção. O Senhor é santo, o Senhor é rei, o Senhor é soberano, há uma reverência à sua pessoa. Eu não sou digno. Agora olha que interessante. O judeu que andava com Jesus se achavam cheios dos méritos e dos créditos. E o gentio que não andava na religião se achava indigno e não merecedor de Jesus. Isso aqui impacta o coração do mestre. Sabe o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 6? Que Deus resiste ao soberbo e ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá presentes àqueles que têm humildade no seu coração. A palavra de Deus diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 14, versículo 18, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. A palavra de Deus diz no Salmo que Ele faz com que os reis se tornem montouros e que os montouros, ou seja, um monte de esterco, sejam elevados. Deus, Ele muda as histórias. Deus não leva em consideração a nossa patente, a nossa dignidade, a nossa credibilidade, a nossa confiança, os nossos méritos, os nossos feitos, o nosso histórico, o nosso currículo, o nosso dízimo. Nada disso interessa para Jesus. Ele não se move por aquilo que nós apresentamos a Ele como títulos, como reconhecimento. Irmãos, por muito menos nós somos bem piores que o centurião. Porque o centurião está dizendo, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Você veio aqui dizendo, eu não mereço passar por isso. O centurião fala, eu não mereço que o Senhor faça alguma coisa de bom para mim. Você disse, eu não mereço passar por isso, porque eu sou um cara certo, honesto, eu sou uma pessoa que pago as contas em dia, eu não traio meu marido, eu sou fiel à minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu sou um cidadão de bem. Olha o que eu estou passando. Veja só que por muito menos nós trocamos a bênção, por muito menos nós aprendemos a nos justificar, por muito menos nós aprendemos a apresentar a nossa credencial para dizer, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim, porque se o Senhor não fizer, o Senhor está destratando uma pessoa que merece algo no seu reino. Você já não disse essa semana? Você não falou, você não ficou bravo com Deus? Deixa eu perguntar para você, você não está brava com Deus hoje aqui nesse lugar? Ficou bem assim, bem borradinha? O pessoal estava lá cantando, não adoro pelo que Ele faz. E você estava assim, não vou nem cantar hoje. Não. Aí o pastor falou, vamos entregar nosso dízimo e nossa oferta. Hoje não vou entregar nada também. Aquela sensação de que assim, eu não mereço passar por isso. Ora, eu estou pregando a palavra, eu estou dando dízimo, eu estou fazendo a campanha da Terra da Esperança. Por que que isso está acontecendo na minha família? Por que com a minha filha? Por que justo com o meu marido? Por que na minha empresa? Eu não mereço isso. Olha o que eu estou fazendo, irmãos, olha só essa palavra. O homem tinha todas as garantias e os créditos para exigir alguma coisa. Ele tinha posição, respeito e generosidade. E ele não exigiu nenhum desses três para garantir alguma bênção à sua vida. Nós não temos também nada para garantir. Nós não temos nada para dizer a Deus. Deus não deve nada a nós. Nós não temos justiça o suficiente para falar, Senhor, olha o que eu sou para o Senhor fazer para mim.
Deus não deve nada a ninguém. Eu já encontrei pastores, igrejas evangélicas que pregam que você tem que determinar, porque Deus é devedor das bênçãos a você, porque Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Deus não deve nada para você. Sabe o que Deus fez? Ele deu tudo já para você. Tudo que você precisa, pode ser o que você queira, Ele não dê, mas tudo que você precisa, Ele já garantiu através da cruz do Calvário da sua salvação. Portanto, nós não negociamos isso. Não há méritos, não há autoridade o suficiente para dizer: Deus, olha para mim. Porque sinceramente, irmão, vamos ser sinceros agora, vai. Você consegue chamar a atenção de Deus para você? Hoje, aqui nesse lugar, você pode dizer: olha Deus, eu acertei em tudo essa semana. Pensamentos, práticas, ações, tudo. Eu não errei em nada, assim. Eu estou de nota 10. Você consegue? Eu não consigo. E eu acredito que você também não. Portanto, a palavra é: há mérito? Não há. Há crédito? Não há. Com Deus, não. A sociedade se move assim. A esposa fala para o marido: eu faço ser. O marido fala para a esposa: eu vou ser. O filho negocia com o pai: se você me der, eu faço tal. Então é tudo negociação por mérito. É tudo débitos e créditos que nós fazemos na nossa sociedade. Mas com Deus não é assim não, a gente está mal acostumado. Dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Está aqui, Senhor, na minha campanha, eu estou na 7ª semana. Hoje o Senhor tem que fazer, porque é o último dia. Se o Senhor não fizer hoje na minha vida, então o Senhor não é Deus. Acabou de cantar: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também, porque Ele é Deus de toda maneira. Agora, essa fé desse homem ultrapassa esse limite. Ele dizendo: eu não mereço, apesar dos judeus acharem. Eu não sou digno, apesar das pessoas pensarem. Por isso, o Senhor pode fazer uma coisa só: diga uma palavra e o meu servo será curado. Não se preocupe em entrar na minha casa. Não se preocupe em contaminar em território gentílico, porque ele era gentil e judeus não podiam entrar na mesma casa de gentil. Sabia disso? Jesus estava se lixando para gentil e judeu. Jesus conversava com samaritano, comia com pecadores, andava com pessoas da baixo escalão social. Jesus não estava nem aí com esse negócio de divisões, porque Jesus, Ele ama a todos. Mas havia um respeito pelas regras, e esse homem entendia que judeu não podia visitar a casa de gentil. Ele diz: não entra na minha casa, Senhor, eu não mereço, porque eu sou um gentil, eu sou impuro. Se o Senhor entrar aqui, o Senhor vai se contaminar. Olha a humildade desse homem. Humildade atrai o coração de Deus. Salmo 51:10, Deus, Ele se agrada do coração quebrantado e um coração contrito. Deus não resiste. Deus não resiste um coração que se quebra. Ah, mas Deus resiste ao soberbo. Aquele que bate no peito e fala: eu mereço. Mas aquele que se dobra de joelhos diz: eu não mereço. Qual dos dois você acha que Deus encontra? Qual dos dois você acha que a obra, a ação e o mover de Deus se direciona? Para o quebrantado, porque Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir é do grego antistemi. Anti, você sabe o que é, né? Anti é contra. Antibiótico, anti-inflamatório, antiético, é tudo que é contra. Antistemi é colocar a mão no peito e rejeitar em contradição, e ser inimigo real. Quando Deus diz na palavra: Deus resiste o soberbo, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu cônjuge, o seu inimigo não são as pessoas, o seu inimigo não é nem o diabo. E no orgulho e na soberba, o seu inimigo é Deus. Meu Deus, se você tem Deus como inimigo, como é que você vai lidar na sua vida? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem é que vai ser por nós? O orgulho nos coloca na contramão de Deus. Deus coloca a mão no nosso peito dizendo: aqui não, filhão. Aqui não, com orgulho aqui você não chega, com soberba aqui você não chega, achando que você merece alguma coisa, aqui você não chega. Não é assim que funciona. Antistemi, Deus contra o orgulhoso e o soberbo. Esse homem humilde atrai o coração de Jesus, e a palavra dele define a sua fé. Esse homem surpreende, esse homem impacta o coração de Jesus com essa palavra. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Esse homem, ele resume o evangelho em uma palavra só. Ele diz: se o Senhor falar, acabou. É a sua palavra que conta. Não são as palavras dos judeus, não são as palavras dos Césares, não são as palavras dos poderosos, não são as palavras dos meus amigos íntimos, não são as palavras dos meus familiares. Se o Senhor falar, se o Senhor prometer, se o Senhor disser, já está feito. Eu não sei se esse homem entendia das Escrituras, queridos, mas parece que sim,
Porque Isaías 55:11 diz assim: assim diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes ela fluirá e fará tudo aquilo pelo propósito ao qual eu a designei. Deus não libera uma palavra que volte para Ele sem frutos. Deus não libera uma palavra assim que volte para Ele com uma ação. Deus não joga palavra aos ventos. Políticos fazem isso, filhos fazem isso, cônjuges fazem isso no matrimônio, fazem isso no altar de casamento, prometem e não cumprem. Negociantes fazem isso, dão uma palavra e voltam atrás. Crianças, meninos entregam palavras a todo mundo e não são capazes de sustentá-las quando elas são exigidas. Todos liberam palavras e não sustentam, mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, atributo de Deus, é a realização dela. Nenhuma palavra de Deus fica sem realização, sem se concretizar. E esse homem parece entender isso bem melhor do que a gente, porque ele não está pedindo provas, ele não está pedindo sinais. Ele está falando: se o Senhor der a sua palavra, é o suficiente. O que mais você precisa, minha filha, do que a palavra de Deus? O que mais você precisa, meu filho, do que a palavra de Deus? Ai, eu não sei, estou em dúvida. O que mais? Que sinal você quer? A palavra de Deus? Ai, não sei se eu caso com ele. Ai, não sei se caso com ela. Ai, não sei se abre esse negócio. Não sei se eu mudo de cidade. Não sei se eu vou para a igreja. Não sei se eu sou batizado. Não sei se... O que mais você precisa do que a palavra de Deus? Cuidado com as promessas, hein? O patrão que falou: eu te dou tudo isso quando você vier para a minha empresa. Cuidado, hein? Talvez Deus esteja falando com você hoje, que está pensando em trocar de ramo. Cuidado, hein, com as promessas. Talvez você esteja olhando para ele ou para ela e suspirando, dizendo: ai, ela é tão linda, ai, ele é tão lindo. Há tantas promessas. Cuidado, hein? Palavra humana volta atrás. Palavra humana pode ser vazia. Cuidado, hein? Mas a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus cria, gera, e mesmo que não haja nada diante dos seus olhos, ela faz acontecer. Esse homem parece que entende da Bíblia como muitos estudiosos. Aliás, melhor que os estudiosos, porque preste atenção. No Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas, Deus cria tudo a partir do quê? O que Deus tem como matéria-prima, irmãos? Vamos lá, me ajuda aí. O que Deus tinha para criar todas as coisas? Uma ameba? Não, isso é teoria da evolução, irmãos. A gente não acredita nessa patifaria, nessa nojeira. Essa loucura. Não é que você era uma ameba antes de ser essa coisa maravilhosa, linda, cheirosa, está sentada aí do lado do maridão, da esposa. Ameba, andando, nadando num mar tumultuoso, se era isso? Eu não era, não. Eu não aceito esse negócio. Está repreendido em nome de Jesus. Eu fui criado à imagem e semelhança do meu Criador, ponto final. Mas vamos lá. O que Deus usou para criar? Quando Ele falou: vou fazer todas as coisas, vou fazer a girafa, vou fazer você, cabelos loiros, cabelos morenos, cabelos grisalhos, eu vou fazer tudo isso. O que Deus usou? Nada. Aí você olha para a sua vida e fala assim: como é que vai acontecer alguma coisa na minha vida? Porque eu não tenho nada. Aí, você já tem a matéria-prima que Deus gosta de usar para fazer alguma coisa. Nada. Você tem recurso? Não, pastor, não tem. Maravilha, é aí que Deus começa a agir. Você tem capacidade? Não. Olha que bênção, nada que você tem se torna algo na mão de Deus. Porque Deus usa só esse recurso. Essa é a matéria-prima. E eu pergunto para você: como é que Deus criou todas as coisas a partir do nada? Lembra lá em Gênesis capítulo 1? Como é que Deus cria todas as coisas a partir do nada? E disse Deus, 14 vezes a palavra disse Deus aparece. Ou seja, quem é que estava criando as coisas? A palavra de Deus. A palavra de Deus gera do nada. A palavra de Deus, ela dá ordem às coisas. A palavra de Deus coloca ordem no caos. A palavra de Deus traz à existência o que não existe. A palavra de Deus abre portas que não estão trancadas. A palavra de Deus gera caminhos que não estão sendo vistos. A palavra de Deus gera do nada tudo. E esse homem entende isso. E talvez você ainda não entendeu o que estou dizendo. Você está aqui mesmo? Você está entendendo? Se você disse: eu tenho nada, maravilha, esse é o recurso, porque a palavra de Deus gera a partir do nada, a partir da sua escassez, a partir da sua necessidade, a partir da sua limitação, é a palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, olha que coisa linda, esse homem entende que é a palavra de Deus que flui e que tem um compromisso de se realizar. A palavra de Deus é fonte geradora de todas as coisas, porque foi a palavra de Deus que criou todo o universo. E agora ele arremata, irmãos. Esse homem é um teólogo. Esse homem deveria ser um filósofo cristão. Porque ele fala: me diga uma palavra e meu servo será salvo. João capítulo 1 diz assim:
No princípio era aquele que é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. De quem ele está falando aqui? Ele está falando do próprio Jesus. Ele não está falando de uma gramática, ele não está falando de uma composição linguística, ele não está falando de uma semiótica, ele está falando de uma pessoa. Diga uma palavra só. Ou seja, quem é que vai na casa desse servo, queridos? O verbo de Jesus? O som da voz de Jesus? Um anjo ministrador? Não, irmãos, quando ele fala, diga uma palavra só, Jesus entra na minha casa. Ele diz, o Senhor não vai entrar fisicamente, mas eu sei que a tua palavra, tu és a palavra, a tua palavra, tu és a palavra. E onde a tua palavra está, tem vida. Onde a tua palavra está, tem liberdade. Onde a tua palavra está, tem cura, tem restauração. Irmãos, nós não pregamos aqui motivação, nós não pregamos aqui recursos didáticos para mudar a sua vida, nós não pregamos aqui 3 passos para organizar seu casamento. Nós pregamos a palavra, o verbo encarnado, Jesus Cristo. Se ele não for uma pessoa para você, se ele não for a mensagem da sua vida, se ele não for o salvador do seu coração, você absorveu uma filosofia, você absorveu uma teoria, você absorveu uma sociologia. Filosofia não cura, teoria não restaura, filosofia não salva, mas a palavra, o verbo, Jesus Cristo transforma a sua vida. Esse homem diz, vem a palavra. Eu quero a palavra. Eu não quero um mensageiro, eu quero a palavra do Senhor. Então isso admira demais todos que estão ouvindo. Mas espera aí, como assim? E ele explica por que ele acredita nisso. Ele tem um fundamento, ele tem uma teoria, que é o próprio estado de autoridade dele. Ele explica, por que, Senhor Jesus, eu acredito que a palavra vai curar o meu servo? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e o outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Sabe o que esse homem está dizendo nesse momento? O centurião, o chefe da Polícia Federal, ele está arregaçando a boca da calça, ou das suas túnicas, se ajoelhando e dizendo assim, eu sou autoridade, mas o Senhor é uma autoridade maior ainda, porque eu sei o que a minha autoridade é capaz de fazer. Eu digo, vai e eles vão, porque eu tenho autoridade pela minha patente, pelo meu bottom, pelo meu distintivo. Mas o Senhor tem a autoridade dos céus, a autoridade que o Pai lhe confiou. Nenhum judeu se dobrou diante de Jesus, como esse centurião, que olhou e falou, eu não sou digno, eu não mereço, eu sei que eu sou um homem de autoridade, mas o Senhor tem mais autoridade, eu sei que o Senhor representa o Pai na terra. Irmãos, esse homem entendeu o Evangelho, coisa que talvez a gente ainda não tenha entendido, porque a gente se dobra diante das autoridades humanas, a gente fica na expectativa das promessas humanas, a gente fica na tentativa de manipulações humanas, a gente se dobra e se curva diante das coisas dessa terra, e se esquece de dobrar-se e de se curvar diante da soberania, grandeza, poder e autoridade do Deus que não pode mentir sobre as nossas vidas. Há um engano na igreja cristã, queridos. Há uma sedução sutil na igreja evangélica brasileira, de se achar dona do direito de ser abençoada, ao invés de se achar dona do direito de ser arrependida. É assim que a gente se move, em arrependimento, em submissão, em humildade, em prostração, dizendo, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor pode liberar a tua palavra. Senhor, eu não sou digno, eu fiz muita besteira, eu baguncei tudo, eu não tenho direito nenhum, eu estou nessa igreja há tantos anos e ainda não aprendi nada, mas o Senhor pode liberar a sua palavra hoje sobre a minha vida. Deus pode fazer isso. Eu tenho aqui muitas pessoas que se sentem indignas e que Deus está confrontando, dizendo, não, você não merece nada não, o que você merece é o chão, a boca no pó, a cara prostrada no chão, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas eu também tenho aqui essa noite muitas pessoas que se sentem totalmente indignas e dizem, não, Deus não olha para mim, Deus não vê o que eu passo, eu não sou merecedor de Deus ver alguma coisa que eu preciso. Para você essa palavra, porque Deus se aproxima do coração humilde, do quebrantado. Deus tem prazer para abençoar. Então essa noite é o seu lugar, é o seu movimento, entender que Ele tem autoridade. A igreja evangélica brasileira, essa igreja, você essa noite, nós precisamos entender que nós servimos a uma autoridade espiritual, de alta patente, Jesus Cristo. Todo joelho vai se dobrar,
Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não há outro, não há igual, não há semelhante, ninguém que passe nem perto da sua autoridade. E é a Ele que nós adoramos, é Ele que nós buscamos aqui. Irmãos, aqui não tem passe evangélico, aqui não tem mandinga gospel, aqui não tem benzeção, aqui não tem nada disso. Aqui tem palavra de Deus, e a palavra encarnada, Jesus Cristo, ela se faz presente para ministrar a sua vida e trazer cura onde é que você precisa no seu coração. Então Jesus fala: uau! Que é isso aqui, minha gente? É lógico que o Lucas é médico, o Lucas é muito mais contido, querido. Imagina só um doutor escrevendo o evangelho. O Lucas escreve assim: Jesus admirou-se dele. Não, eu não imagino assim. Jesus fala assim, ó: para tudo. Gente, olha aqui, não, para aí, para de pescar, Pedro. Ô Pedro, a gente está andando há tanto tempo, está pescando ainda, meu filho, vem para cá para você ver o negócio. Ô João, para aí de conversar agora, vem aqui, olha só o que eu vi aqui. Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu já entrei no templo, eu já entrei na sinagoga, eu já entrei nos palácios, eu já fui em todo lugar, mas eu ainda não vi o que eu vi aqui, ó. Olha esse homem. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em toda Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Sabe o que Jesus se impressiona aqui? Sabe o que Jesus fica realmente empolgado e admirado? Sabe o que impressiona Jesus? A capacidade de você crer, a capacidade de você submeter à autoridade dele, a capacidade de você dizer sim à palavra dele. Aqueles homens vieram com um monte de títulos e currículos do centurião daquela região de Cafarnaum. Jesus não se impressiona com títulos, Jesus não se impressiona com posições, Jesus se impressiona com fé, com quebrantamento, com submissão, com humildade. Isso impressiona Jesus. Jesus não está se importando com o que você tem a oferecer. Se você trouxe aqui R$2 ou se você trouxe R$1.000, Jesus não se importa com o valor que você veio entregar. Jesus não se importa com a afinação vocal para entregar o seu louvor. Jesus não se importa com o que você pode dar de justiça própria ou de santidade a esse mundo. Jesus quer um coração quebrantado, humilde, arrependido, reconciliado com Ele, que diz: Senhor, eu não mereço, eu não tenho posição que atrai os teus olhos, mas eu tenho a posição de curvação, de rendição que atrai a tua bênção. É assim que acontece, irmãos. Nós não impressionamos Jesus com posição, nós impressionamos com fé. Hoje é o dia de você exercer isso. Hoje é o dia de você tirar as máscaras, abandonar os recursos, os artifícios que você usa para dizer: eu não mereço isso. Para você aprender a dizer que você não merece, é a bênção de Deus. Eu não mereço isso, pastor. Você não merece, é a bênção de Deus. Eu também não mereço. Mas quando eu me humilho e me rendo, eu sei que a última palavra vem dele, e a palavra dele me liberta, a palavra dele me transforma. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza, nesse momento. Agora sim pode diminuir as luzes, que eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos. Meu irmão, você só precisava de uma palavra essa noite. Só precisava de uma palavra para mudar a sua história. E ela veio. Não, ela não veio pela voz do pastor. Ela veio pelas escrituras, dizendo que Jesus é o verbo que quer habitar na sua vida. Jesus é a palavra, é a ação, é o movimento que quer estar no seu coração. Essa palavra chegou. Minha irmã, você está pedindo tantos sinais. Você está dizendo: se os for Senhor mesmo, se é da tua vontade. Minha irmã, você já tem a promessa. Minha querida, você já tem a palavra de Deus. Ele não volta atrás, ela não volta vazia. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. A palavra de Deus é inspirada. Abrace essa palavra, receba essa palavra, porque a última palavra vem dele. Talvez o seu cônjuge deu a última palavra dele, mas é só dele. Ele não tem autoridade. O centurião podia falar: vai lá e volta, mas só Jesus pode gerar do nada alguma coisa. O seu marido pode ter uma autoridade de falar um não. A sua esposa, o seu filho, o seu patrão, a pessoa que você confiava. Alguém pode ter uma certa autoridade para falar alguma coisa. Alguém pode dizer uma palavra ao seu respeito. Mas a última palavra vem de Deus. Essa é a palavra que você recebe essa noite. Essa é a palavra que vem na sua vida essa noite. É a palavra da restauração, é a palavra da libertação, é a palavra da transformação, é a palavra da regeneração, é a palavra da salvação. Tem gente que ouviu dizer assim: você não tem jeito, você não tem salvação.
Hoje a palavra de Deus libera sobre a sua vida. Você tem jeito sim, você tem salvação sim, porque a última palavra vem de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, libera a última palavra essa noite, Pai. Tem gente que está ouvindo muitas vozes, muitas palavras. Tem gente que está desanimada aqui essa noite. Tem gente que está desmotivado aqui essa noite. Tem gente que está incrédulo aqui essa noite. Tem gente que perdeu a esperança essa noite por causa de palavras, por causa de postagens, por causa de uma palavra dessa semana. Mas a última palavra vem do Senhor, e nós vamos declarar isso essa noite, que a última palavra vem de Deus. Pai, abençoa enquanto nós cantamos, enquanto os levitas tangem a harpa, que o Espírito do Senhor ministrador passe em nosso meio, trazendo palavras e mais palavras sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de intercessão aqui essa noite, aqui na frente, em nome de Jesus. Você que quer começar a sua campanha de oração, você que está na sua 4ª semana, 3ª semana, 2ª semana, e você que vai começar hoje, você vai receber oração e vai pegar um desses cartõezinhos que estão aqui à frente, tá bom? Eu quero orar com você, nós vamos ministrar você. E se você vai começar a sua campanha, você vai vir à frente também para receber. Ai pastor, não estou confortável de vir à frente. Então você no final vai pegar esse cartãozinho lá no balcão de informações. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente. Mas antes, eu quero pedir que o Ministério de Intercessão levante as suas mãos em nome de Jesus. Senhor, dá palavras agora a cada uma desses ministradores, dessas ministradoras, que elas liberem uma palavra de bênção sobre cada vida que vier aqui à frente. Senhor, usa os intercessores desse lugar para manifestar o teu poder e dar palavras proféticas, libertadoras, palavras de vida saindo dos seus lábios. Nós criamos um ambiente de profecia, um ambiente, ó Deus, profético, para abençoar vidas, para restaurar corações. Nós vamos liberar palavras de bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Pode vir à frente, nós queremos orar com você nesse momento. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. E Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra
já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu quero liberar uma palavra para você que está cansado aqui essa noite. A palavra para você é alívio. Receba alívio em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para você que se sente em escuridão. Você que sente que tudo está uma penumbra à sua volta. Você que não consegue enxergar, ver, tatear as coisas. Eu libero uma palavra agora de luz de Cristo. A glória de Deus brilhando sobre você. Você que se sente agora sobrecarregado, deprimido, eu libero uma palavra agora de esperança, de alegria na sua vida em nome de Jesus. Você que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade, se é no braço, se é no corpo, tente agora alcançar a sua enfermidade. Se você não alcança, coloca no seu coração: oh Deus, nós cremos que colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eu libero nesse momento, Pai, pelo poder da palavra de Jesus, o Jesus que cura. O Jesus de cura está aqui. Então eu libero a tua palavra de cura nesse lugar. Flui em nosso meio. Nós não somos dignos de o Senhor entrar nessa casa. Diga a tua palavra de cura. Esse homem será curado, essa mulher será restaurada. Cura o corpo físico, cura a alma, cura as enfermidades. Nós liberamos essa palavra. A última palavra não é da medicina, a última palavra não é dos médicos, a última palavra vem de Deus. E nós damos a palavra de cura. Cura em nome de Jesus. Pai, nós queremos ouvir testemunhos aqui de cura, de libertação de enfermidades. Oh Deus, essa noite, noite de cura, meu irmão, Deus está movendo agora unção de cura nesse lugar. Aproveite, você que está pedindo por isso. É o seu momento de dizer: Senhor, eu não sou digno, mas Pai, eu recebo a tua palavra. Recebe agora essa palavra em nome de Jesus. Senhor, venha com a unção de cura. Venha curar essa enfermidade que não é diagnosticada, essa enfermidade que os médicos não estão achando a causa. Cura agora, Pai. Cura essas vidas. Traga libertação, saúde. Traga saúde para esse corpo. Em nome de Jesus, traga saúde essa noite. Nós cremos e nós confiamos que a última palavra vem do Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz: amém, irmãos, amém. Deus abençoe você. A última palavra vem de Deus e a palavra de Deus é sempre de bênção em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. Amém.